Olá, amigos e amigas do Ter Saúde! Nosso encontro semanal começa agora e eu estou muito feliz que você está aqui comigo. Quero agradecer a sua presença, quero agradecer que você acompanha, sugere temas. Eu gosto muito da nossa interação aqui. E se você gosta também, inscreva-se no canal, indique o canal para alguém e a gente espalha boas informações sobre saúde nessa vida e isso é muito gostoso, né? Hoje me sugeriram um tema muito interessante, que é o tremor essencial. Vou falar de tremor essencial. O tremor essencial é uma condição neurológica até que relativamente comum, e ela é caracterizada por movimento involuntário. Então é um tremor fino, geralmente das mãos, mas pode ser também da cabeça, das pernas, na voz. A pessoa pode tremer a voz. Então, ela pode aparecer focada em vários lugares, né? Então, a gente tem que separar de tremor, por exemplo, causado por cansaço, por estresse, que é um tremor que vai e volta, vai e volta. O tremor essencial, ele permanece, ele está sempre ali, né? E também eu vou falar no final da aula sobre a diferença do tremor essencial com o Parkinson, que é quando a pessoa treme também. A característica do tremor essencial é que ele é involuntário e geralmente com uma frequência constante mais fininha do que o Parkinson, por exemplo, que tem um chacoalhar assim bem mais exuberante, principalmente na evolução da doença. Mas são movimentos involuntários e rítmicos. E as partes do corpo afetada, como eu disse, pode ser a mão, que é o mais comum, a pessoa vai pegar um copo d'água, se percebe que está tremendo, ou pode ser a cabeça também. Tem gente que faz um movimento de não, ou um movimento de sim, ou a voz que acaba tremendo, que a pessoa tem aquele, é o movimento das cordas vocais, do pé, em alguns casos da perna, mas o mais comum mesmo são mãos e cabeça, a pessoa fazendo assim ou não. O movimento, ele agrava quando a pessoa tende a fazer um movimento preciso, por exemplo, eu vou pegar uma caneta para escrever, aí eu começo a tremer. Eu vou pegar um copo, aí eu tremo, um talher. Então, o tremor essencial, ele piora, ele se inicia, ele é mais evidente quando a pessoa vai fazer um movimento, diferente do Parkinson, que aparece mais em repouso. O que se sabe do que os estudos falam é que o tremor essencial ele não é uma doença degenerativa, progressiva, como o Parkinson, que vai debilitando demais a pessoa, mas ele é constante e ele pode ir piorando, ele pode passar de fininho para uma coisa maior que realmente a pessoa não consegue mais nem segurar um copo. Mas do ponto de vista da lesão cerebral, exames não mostram uma piora. Aliás, os exames não mostram nada. Essa é a grande dificuldade, porque o diagnóstico é simplesmente clínico, tá? A prevalência é que ele afeta cerca de 1 a 5% da população mundial, segundo o National Institute of Health. Então, assim, não é 1%, de 1 a 5 não é desprezível, né? Ainda mais se a gente for considerar o mundo inteiro. A idade de aparecimento, geralmente, ele aparece em adultos. Muito raro você ter isso em adolescentes e crianças. A partir dos 40 anos que o tremor essencial começa a aparecer. As causas, pelos estudos tradicionais, ainda são desconhecidas. Ninguém sabe direito, a ciência ainda está estudando, mas o que se tem hoje em dia, né? Uma disfunção do circuito cerebral, principalmente envolvendo o cerebelo e o tálamo, e que o fator genético é muito importante. Os estudos mostram que pelo menos 50% das pessoas que têm tremor essencial tem alguém na família que também tem. É que a gente às vezes acha que é uma coisa normal de gente velha, né? Já reparou isso? Como ele é uma coisa que aparece na idade mais madura, de 40, 50, 60, fala, é velhinho, tá tremendo. Então é meio que uma coisa que às vezes até fica subdiagnosticada. E os fatores genéticos são muito importantes. E embora não seja um consenso na ciência, a teoria da neuroinflamação está cada vez mais importante. No seguinte sentido, e eu acredito muito na teoria da neuroinflamação, tá? Vou dar minha opinião pessoal aqui, que é o que eu vejo no meu consultório. A pessoa pode até ter uma genética,
Mas se esse cérebro inflama, porque a pessoa come muito açúcar, bebe muito, não dorme, está estressado, tem um estilo de vida ruim, essa genética ela encontra um campo para se desenvolver. E mesmo que a pessoa não tenha genética, porque acontece, tem gente que tem tremor essencial e não tem genética para isso, é porque o cérebro inflamou e deu tchutchu lá no circuito. Então o tálamo e o cerebelo ficaram meio inflamados, começaram a funcionar mal e o tremor, ou seja, a coordenação fina que é regida pelo cérebro, ela deixa de existir, tá? Então as pesquisas sugerem que exista uma neuroinflamação envolvida e eu particularmente acredito nisso. Por que eu vou dizer para você agora a minha opinião? Porque aqui eu coloco a coisa científica, mas também a minha experiência, porque eu sou médica, afinal de contas, e tenho uma experiência de 30 anos. Eu aposto nessa teoria da neuroinflamação e eu trato os meus pacientes segundo essa teoria e eu vejo, graças a Deus, muita melhora. Ou seja, se você tem uma hipótese diagnóstica e você segue e trata, então você fez uma comprovação terapêutica daquele diagnóstico, né? Mas a turma ainda está aí encontrando quais são os meandros que essa neuroinflamação faz para poder dar o tremor essencial. Bom, grande questão é que todos os exames são normais. Você faz uma ressonância do cérebro, não tem nada. Faz uma tomografia, não tem nada. A pessoa, às vezes, até tem exames de sangue bem ok. Então, não é uma coisa lesional, é uma coisa funcional. Não sei se você me entende. Não tem uma lesão no cérebro, não tem um tumor, um nódulo, um AVC, um negócio. É o cérebro que está inflamadão e não está regendo bem os movimentos finos, tá? Mas nos exames realmente não mostram nada. O diagnóstico é puramente clínico. Você pode ir num clínico geral, uma pessoa que te olha como um todo, ou no neurologista. O neurologista é o especialista de sistema nervoso central, então ele vai fechar o diagnóstico do tremor essencial. Pois bem, o grande diagnóstico diferencial do tremor essencial é o Parkinson, doença de Parkinson, porque parece demais. O tremor, inicialmente, ele é igual, praticamente. Quais são as diferenças? O tremor essencial é mais visível quando a pessoa tenta fazer um movimento, pegar alguma coisa, escrever, fazer um movimento fino, delicado. No Parkinson, o movimento é mais quando a pessoa está parada, com a mãozinha assim, você vê ela parada. Às vezes, quando ela consegue movimentar, ela fica até imperceptível. No Parkinson, você tem uma evolução para outros sintomas. Por exemplo, rigidez muscular. O Parkinson, a pessoa de doença de Parkinson vai ficando rígida, vai ficando com a face rígida, parece que não tem muita fisionomia, movimentos de expressão facial, como sorriso, tristeza. E também no Parkinson, a evolução dele é a perda do equilíbrio. O paciente vai perdendo o equilíbrio. No tremor essencial isso não acontece, ele fica com tremor e não tem outros sintomas. A gente não vê essa rigidez e essa falta de equilíbrio, via de regra, no tremor essencial. E outra coisa, o Parkinson ele tem uma evolução muito mais nefasta, no sentido de que ele evolui mais rápido, o movimento fica muito mais forte, mais amplo, e o tremor essencial ele vai um pouquinho mais lento, ele evolui também esse movimento, mas ele vai um pouquinho mais lento, tá? Então, como eu já disse, um médico especialista é um neurologista, porque assim, o diagnóstico é clínico, então se você tem alguém na família com tremor essencial, leve ao neurologista. E o que ele causa, né? Um impacto muito ruim na vida, desconforto, constrangimento, porque a pessoa está lúcida, mas não tem nenhum problema cognitivo. E aí, de repente, na frente de todo mundo, uma festinha, ela vai pegar e conforme evolui, eu tive paciente já que falava, doutora, eu precisava alguém me ajudar a cortar o bife com um garfo e faca, porque eu não dava conta. Tava morrendo de vergonha das minhas amigas, porque a gente ia tomar um chá da tarde e não conseguia segurar a xícara. Então, é um desconforto, constrangimento, dificuldade nas atividades físicas. A pessoa quer pegar um negócio pequenininho e não consegue, porque treme. Quer levantar um balde, um negócio, também não consegue, porque treme. Então, o dia a dia fica mais difícil, né? E aí tem o impacto social, porque a pessoa fica com vergonha, ela tende a se isolar.
Então ela vai se isolando, ela vai tendo dificuldade no trabalho, ela vai largando de trabalhar, criando uma dependência, criando uma depressão, e aí vira uma bolinha de neve que piora tudo, até por conta dessa depressão, dessa coisa de isolamento que o constrangimento traz, né? Bom, o tratamento tradicional, ele inclui remédios que reduzem os tremores, e nesse sentido o remédio é bem parecido do Parkinson e do tremor essencial, acaba que o povo do tremor essencial toma remédio para Parkinson, e terapia ocupacional. Por quê? Para a pessoa aprender a pegar a caneta, aprender a lavar uma roupa, aprender a pentear o cabelo, fazer exercícios para que ela tenha instrumentos para conseguir fazer, principalmente quem mora sozinho, né? Para ajudar nas atividades diárias. Atividade física, que ajuda bastante, né? E nos casos mais graves, existem cirurgias, neurocirurgias, para cada caso tem que o neurocirurgião avaliar, pode chegar a isso, tá? Dentro da medicina integrativa, a gente faz o que sempre, né, fazemos, depura o corpo, muda a alimentação, tira a alimentação inflamatória, tira açúcar branco, tira trigo, tira leite. O trigo é o glúten, né, gente? Leite, derivados, alimentos industrializados. Procura comer bem natural, bem saudável, bastante hidratação, reposição de nutrientes, principalmente a vitamina D, que é muito boa para o sistema nervoso central. Então, quando ela está em falta, ela realmente atrapalha. Modulação hormonal, equalização do estresse, porque, claro, a gente treme só de estar nervoso. Não é verdade? Tem gente que não tem tremor, tá essencial, não tem Parkinson, mas tá nervoso, você treme. Isso faz parte da descarga de adrenalina. Então, equalizar o estresse, dormir melhor. Então, a gente realmente consegue, com todo esse trabalho, aí psicoterapia, né, gente? Porque tem trauma, às vezes, envolvido. A pessoa começou a ter tremor essencial depois de um susto, de um medo, de um trauma, de um impacto emocional negativo. Então, dentro da medicina integrativa, a gente faz todo esse trabalho para o tremor essencial. Então, o resumo é o seguinte: o tremor essencial é uma condição neurológica benigna, no sentido de que não é um tumor de cérebro, não é um Parkinson que vai definhando a pessoa, mas atrapalha demais. O que a gente pode dizer é que o tremor essencial não encurta a vida, no sentido de que não vai matar a pessoa porque não vai parar de respirar, né? Que às vezes nessa evolução das doenças neurológicas também tem um impacto respiratório. Mas atrapalha nesse sentido, a pessoa não consegue comer direito, não sai, não quer se sociabilizar. Então é importante buscar uma orientação médica, é importante buscar um diagnóstico correto e é importante tratar direitinho, porque se você trata direitinho, existe uma melhora e a pessoa pode ter uma vida muito perto do normal, se não normal, num plano de tratamento adequado. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar as perguntas aqui. Se você quiser sugerir temas, fique à vontade. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal e nós nos vemos terça-feira que vem no próximo Ter Saúde. Um beijo e tudo de bom para você.